Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a esse nosso vídeo para trazermos a atualização acerca da temática da improbidade administrativa. Esse vídeo ele é de uma atualização de uma decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal, ou seja, nós ainda estaremos pendente do julgamento definitivo, perfeito? Então, hoje, o que vigora é isso que eu vou te passar aqui agora, sem prejuízo de acompanharmos logo mais à frente o julgamento definitivo deste ponto. Pessoal, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste ponto, né, desta atualização, mas também de qualquer outro ponto do direito administrativo, @BrunoBetCosta. Pessoal, vou trazer para você, trata-se desta ADI, ok? A ADI 7236, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, o primeiro ponto que o ministro Alexandre de Moraes decidiu foi este aqui, olha. Deferir parcialmente a medida cautelar, a referendo, claro, do plenário, para suspender a eficácia. Isso é um ponto relevante. O Supremo ainda não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos. Ele suspende a eficácia. Com a decisão definitiva de mérito, se ela um dia vier, quando ela vier, ela sim vai declarar a inconstitucionalidade ou não. Mas o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a eficácia dos artigos 1º, parágrafo 8º, 12, parágrafo 1º, 12, parágrafo 10, 17b, parágrafo 3º e 21, parágrafo 4º, que não quer dizer nada para nós isso. Por quê? Porque nós temos que saber o que efetivamente teve a eficácia suspensa. Então vamos lá. O primeiro é o artigo 1º, parágrafo 8º, que vinha caindo muito em prova, tá? Essa redação do artigo 1º, parágrafo 8º, quem acompanhou já a aula minha, via que eu sempre colocava, porque sempre estava caindo. E o Supremo entendeu que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a eficácia desse dispositivo, de que não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificadas, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. O ministro Alexandre de Moraes, relator dessa ADI, entendeu que, embora a intenção desse dispositivo tenha sido proteger a boa-fé do gestor, esse dispositivo tem por objetivo proteger a boa-fé do gestor, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, esse critério é excessivamente amplo e gera insegurança jurídica, perfeito? Então, em razão disso, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a eficácia deste dispositivo. Muito bem. Outro dispositivo de eficácia suspensa é o 12, parágrafo 1º. Esse aqui, pessoal, estava muito na cara que o Supremo ia manifestar sobre ele mesmo, porque a jurisprudência do STJ e do próprio Supremo caminhava em sentido contrário ao do que estava previsto agora na nova lei. Olha o que diz o dispositivo que tem a sua eficácia suspensa. Que a sanção de perda da função, onde há, né, nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 12, ou seja, no enriquecimento ilícito e no prejuízo ao erário, já que a violação a princípios não tem perda de função, a perda da função atingiria apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público, olha aqui, na época do cometimento da infração, ou seja, se o sujeito cometeu o ato de improbidade como prefeito, mas no momento do trânsito em julgado ele estava como deputado federal, ele não perderia o vínculo.
Ele só perderia o vínculo, o cargo, a função, se ele tivesse no cargo em que ele cometeu, no momento do trânsito em julgado, o cargo em que ele cometeu a infração. Ou seja, se lá no momento do trânsito em julgado ele tivesse como prefeito ainda. O dispositivo até excepciona, fala que de maneira absolutamente excepcional, devidamente motivada, no caso do enriquecimento ilícito, o magistrado poderia ampliar aos demais vínculos. Mas o Supremo entendeu isso, o ministro Alexandre de Moraes, né, melhor, entendeu que isso tem que ter a sua eficácia suspensa. O ministro entende, pessoal, isso é relevante, que a defesa da probidade administrativa impõe a perda da função, a defesa da probidade administrativa impõe a perda da função independentemente do cargo ocupado no momento da condenação. Independentemente do cargo em que ocupava no momento da condenação, tem que haver a perda do cargo. De acordo com o relator, essa medida poderia eximir determinados agentes públicos da sanção por meio de uma troca de função ou no caso da demora de um julgamento, como naturalmente acontece. Então o sujeito, na hora que for condenado, antes dele ser condenado, ele troca de função, é deslocado dentro da própria administração e aí ele não perderia o cargo. Vamos afastar, por exemplo, quem tem mandato eletivo, vamos pensar quem tem cargo, efetivamente cargo em comissão. O sujeito está num cargo, pratica o ato de improbidade para afastar a perda do cargo, ele é deslocado para outro, isso é uma burla, né? E, portanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, entendeu que isso tem que ter a sua eficácia suspensa e mandar para o plenário, para que o plenário decida a sua constitucionalidade ou não. Ainda, pessoal, também foi suspenso o artigo 12, parágrafo 10. Esse sempre eu critiquei, tá? Houve uma confusão por parte do legislador, proposital, digamos, de passagem, sobre inelegibilidade e sobre suspensão dos direitos políticos no que tange à improbidade, né? Diz aqui o artigo 12, parágrafo 10, que para efeito de contagem de prazo da suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. E o ministro Alexandre de Moraes falou exatamente isso, que a suspensão dos direitos políticos na improbidade não se confunde com a inelegibilidade lá da Lei Complementar 64, que apesar de serem complementares, com previsões, são previsões diversas, são complementares, mas são previsões diversas, com diferentes fundamentos e consequências que admitem, inclusive, cumulação. Perfeito? Muito bem. Outro, declarado inconstitucional, ainda não, mas sua eficácia suspensa, é o artigo 17, parágrafo 3º, que estabelece que para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada oitiva do Tribunal de Contas competente, né? O relator entendeu que esta medida condicionaria a atividade fim do MP e que isso violaria a autonomia funcional do MP. Relevantíssimo. Então, portanto, não há, até agora, até a declaração de inconstitucionalidade se ocorrer definitiva, que ouvir o Tribunal de Contas no que tange ao ressarcimento. Por fim, último ponto que foi declarado, que teve a sua eficácia suspensa. Trata-se do artigo 21, parágrafo 4º, que estabelece que a absolvição criminal, em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação de improbidade, havendo comunicação com todos os fundamentos previstos
no Código de Processo Penal. Isso aqui é um dos maiores absurdos que havia na lei. Se o sujeito fosse absolvido penalmente pela inexistência, pela atipicidade do crime, o fato é atípico, que não tem previsão penal, o sujeito seria absolvido por improbidade. Absolutamente bizarro essa previsão, absolutamente inconstitucional. Essa aqui é muito gritante. E o ministro Alexandre de Moraes fala isso, fala, olha, a independência das instâncias exige tratamento sancionatório diferenciado. E há, de fato, uma independência das instâncias. Não poderia aqui haver a mitigação nesse sentido, notadamente enfraquecendo a proteção da probidade administrativa. E, meus amigos, por fim, houve ainda o deferimento parcial da medida cautelar, também para referendo do plenário, com o objetivo de conferir interpretação conforme ao artigo 23C da 8429, no sentido de que os atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos e de suas fundações poderão ser responsabilizados nos termos da Lei 9.096, mas sem prejuízo da incidência da Lei de Improbidade. O dispositivo afastava a incidência da Lei de Improbidade no que tange a esses atos de partidos políticos, porque seria regulado por uma lei específica. O Supremo está dizendo, não tem prejuízo de aplicar a lei específica, mas também aplica a Lei de Improbidade. Perfeito, pessoal? Muito cuidado com isso. Vamos acompanhar o julgamento futuro, né, de mérito definitivo, mas isso certamente será alvo de cobrança nas nossas provas. Perfeito, pessoal? Então, muito bem. Termino aqui e novamente me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste ponto e de qualquer outro ponto do direito administrativo. Valeu, meus amigos. Um grande abraço. Tchau, tchau.